Boa tarde! Então hoje nós vamos falar sobre o quê? O fruto da paz. Nós falamos já sobre o fruto do amor, já falamos sobre o fruto da alegria e hoje nós vamos falar sobre o fruto do amor. E aí, como está escrito em Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. E o que significa paz? Muitas vezes pensamos que teremos paz quando tudo estiver resolvido, né? Todo mundo pensa assim, quando aquilo se resolver, quando aquele problema acabar, quando eu tiver conquistado aquela casa, quando eu tiver aquele emprego, quando eu tiver mais dinheiro, então eu vou ter paz. Só que se a gente parar e pensar, quantas pessoas são hoje bilionárias, mas mesmo assim ela não tem paz. E tem pessoas que elas nem têm tanto dinheiro assim, mas elas têm paz. Porque foi como Jesus falou, eu vos dou a paz, não a paz como o mundo dá. Porque o que é a paz que o mundo hoje fala? O mundo fala que se você tiver muito dinheiro, se você tiver uma família, se você tiver um corpo saudável, se você tiver um corpo lindo, se você for linda, se você for isso e aquilo, você vai ter paz. Isso tudo é bom, ter dinheiro, ter família, tudo. Isso contribui para uma vida feliz. Mas isso não determina se você vai ter essa paz que só Jesus dá. Porque está escrito, a gente não pode ir contra a palavra. Eu vos deixo a paz que não é o mundo que dá. Só Jesus, só quem tem Jesus, só quem está em Jesus vai ter essa paz. E quando essa situação passar, aí a pessoa pensa, quando essa situação passar, que eu estou passando aqui, eu vou ter paz. Quando as coisas entrarem no lugar, eu vou descansar. Mas a paz do Espírito não depende de uma vida sem problemas. Jesus disse, deixo-lhe a minha paz lhes dou, não a do mundo. Não como a do mundo dá, que está em João 14:27. A paz de Jesus é diferente. Ela não diz, nada está acontecendo, nada de ruim está acontecendo, mas ela diz, mesmo sem entender tudo, eu sei quem está comigo. A paz não é ter tudo sob controle, é descansar sabendo que Deus continua no controle. Aí aqui um ponto que eu queria falar, a ansiedade tenta tomar o lugar da paz. O maior inimigo da nossa paz é a ansiedade. Por isso que Deus, na palavra fala que se a gente não deve olhar a gente deve observar os lírios do campo, a gente deve observar os pássaros, né? Porque os pássaros, eles são alimentados por Deus. Os lírios do campo, como eles são lindos. Então, aí às vezes a gente fica se preocupando com o que a gente vai comer, o que a gente vai fazer aquilo. E aí a gente cria essa ansiedade e a gente não consegue ter essa paz. Se a gente observar, por isso que a gente precisa observar Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus, quando ele veio para cumprir sua missão, se a gente observar e ler os evangelhos, a gente vê que Jesus, ele não tinha casa. Jesus, ele vivia pregando o evangelho, curando os enfermos, mas mesmo assim, sempre tinha alguém para ajudar ele. Sempre tinha uma pessoa com condições financeiras que ajudava ele financeiramente, sempre tinha um lugar para ele ficar. Ou seja, Deus não desamparava Jesus. E a gente tem que ter esse entendimento. Se eu também sou filha de Deus, ele não vai me desamparar. E aí, aí foi o que eu falei. Não andem ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, do 5 a 7. Uma das maiores batalhas contra a paz acontece aonde? Na nossa mente. Às vezes o nosso corpo está em um lugar, mas nossa mente está vivendo 10 problemas que ainda não aconteceram. Você já passou por isso? Eu já passei. Você está ali no lugar, mas parece que você não está ali, porque você está pensando 1001 problemas, está ali, sua cabeça está fervendo de tanto problema que você está pensando. E você não consegue estar ali naquele lugar, você está ali fisicamente, mas espiritualmente você não está ali. E aí, pensamos. Aí, quando a gente não consegue desenvolver a paz, quando a gente começa a pensar,
E se der errado? E se eu não conseguir? E se aquela pessoa fazer isso? E se faltar isso? E se acontecer essa coisa? Aí a gente perde a paz, porque a gente tenta resolver tudo de uma vez. Mas a Bíblia nos ensina a levar nossas preocupações a Deus em oração. Agora eu quero que você faça um exercício prático. Eu quero que você identifique o que está roubando sua paz hoje. O quê? Pensa, o que me rouba a paz? É aquela conta que eu não estou conseguindo pagar? É aquele problema de saúde? É aquela pessoa que tira a minha paz? É o meu esposo? É a minha esposa? São os meus filhos? O que tem te roubado a paz? Então você pensa. Então você identifica o que está roubando a minha paz. E aí depois que você identificar o que está roubando a minha paz, você entrega isso ao controle do Senhor. Você fala, Senhor, isso está fora do meu controle, mas não está fora do teu. Depois que você entregar, você volta para o presente. O que Deus espera de mim hoje? O que eu tenho que fazer hoje diante disso que tem tentado roubar minha paz? Aí eu deixo aqui algo para você refletir. Muitas vezes perdemos a paz porque estamos tentando controlar um amanhã que ainda não chegou. Quantas de nós já tentamos controlar algo que nem que aconteceu ainda? Então você fica ali tentando controlar algo que nem aconteceu. Nem aconteceu. E sabia que muito das nossas preocupações, muito daquilo que a gente pensa, não vai acontecer? Então a gente fica se preocupando à toa, porque muito do que a gente pensa, do que a gente se preocupa, não vai acontecer na nossa vida. Aí, um terceiro ponto que eu queria deixar para vocês. A paz também exige guardar a nossa mente. Tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26, 3. Nem todo pensamento que entra na nossa mente precisa permanecer. Existem pensamentos que alimentam, né? Porque os nossos pensamentos, a gente tem que ver aquilo que a gente está pensando, porque muito do que a gente pensa vai alimentar o quê? Medo, vai alimentar ansiedade, vai alimentar preocupação, comparação, perspectiva negativa, necessidade de controle. Então eu tenho que pensar o que eu estou pensando e o que isso que eu estou pensando está gerando. Está gerando algo bom ou está gerando algum sentimento negativo? Medo, preocupação, desconfiança, o quê? Se alimentamos esses pensamentos o dia inteiro, não podemos esperar terminar o dia em paz. Então, se eu fico o dia todo alimentando medo, alimentando a ansiedade, alimentando a preocupação, a comparação, tentando aquela necessidade de controle, eu não posso esperar que eu termine o meu dia com paz. Então, eu preciso identificar quais são os gatilhos que me levam a esses sentimentos. O que eu faço durante o dia, o que eu faço, o que eu penso, que quando eu faço isso, eu fico com medo. Que quando eu faço isso, eu crio comparação. Por exemplo, né, eu já falei para vocês, nas redes sociais, a gente tem que vigiar muito as notícias ruins. Eu, por exemplo, quando eu vejo uma notícia ruim, aquilo me gera medo. Por quê? Por mais que a gente é de Deus, a gente começa a pensar, ai meu Deus, se isso acontecer com a minha família. Então, por isso que a gente tem que nos preservar de ficar vendo essas coisas. Eu já até coloquei no grupo esse versículo que foi um alerta que o Espírito Santo me deu. Que ele fala que nós devemos mesmo fechar os olhos e ignorar as coisas ruins. Porque aqueles que fecham os olhos para a iniquidade, que ignora ouvir coisas ruins, ele habitará com ele no alto. Ou seja, se às vezes a gente pensa assim, mas se eu for assim, se eu também não ver notícia, eu vou ficar por fora. Não, você não vai ficar por fora, porque eu digo a você, se você não assiste, vai sempre ter alguém que vai te falar. Vai sempre alguém chegar e vai dizer, olha, você soube daquilo que aconteceu, você soube daquele terremoto.
Então, pra que você vai ficar ali olhando as redes sociais, assistindo televisão só pra ver notícia ruim? E aí você quer depois tá com o coração cheio de paz? Não tem como. Então, a palavra fala que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, se eu sei que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, eu preciso focar a minha mente nessa palavra. Mas se eu foco a minha mente nas coisas ruins, em notícias ruins, é aquilo que vai ser a luz para os meus pés, né? A lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ou seja, eu vou ficar cheia de medo. Eu vou ficar... Porque é aquilo que está sendo a base para como eu vou caminhar, cheia de medo, cheia de dúvida, porque é o que eu me alimento espiritualmente. Então a gente tem que ter muito cuidado. Nós precisamos aprender a interromper pensamentos que nos arrastam para sentimentos ruins. Eu preciso interromper, poxa, eu tô começando a ficar nervosa, eu tô começando a ficar ansiosa, eu tô ficando a ficar com medo. Que tipo de pensamento tá aqui? Eu tô agora pensando, e seja qual for, você tem que interromper esse pensamento com a palavra de Deus. E esse pensamento está aí você tem que pensar, esse pensamento está me aproximando da confiança em Deus ou afundando mais no medo? E aí, você fica ali meditando nesse pensamento. Pensa agora, como é que você se encontra agora assistindo essa reunião? O que hoje, até você chegar aqui para assistir essa palavra, para participar desse encontro, como estava a sua mente? Você estava em paz quando você sentou aqui? Você sentou em paz ou você sentou aflita? Você sentou com medo? Você sentou cheia de preocupação? Você estava se comparando? Como você foi até chegar aqui? Então, essa é uma decisão sua, essa é uma decisão minha. Aquilo que eu vejo pelos meus olhos, que eu escuto pelo meu ouvido, vai determinar como vai ser os meus passos, como vai ser minhas ações, minhas reações, como eu me alimento espiritualmente. E aí você tem que pensar, nem tudo precisa ser resolvido imediatamente, nem toda conversa precisa acontecer hoje, nem toda opinião precisa receber uma resposta, nem toda situação precisa ser controlada por você. Às vezes, proteger a paz também significa saber o que não carregar. Aí, outro ponto aqui que eu queria falar. O que rouba a nossa paz? O que rouba a nossa paz? Algumas coisas roubam muito a paz, que é o quê? Necessidade de controle. Queremos controlar pessoas, respostas e resultados. Exceção de preocupações. Tentamos viver amanhã antes da hora. Conflitos não resolvidos. Às vezes você teve uma briga ou um desentendimento com uma familiar, com um colega de trabalho, e você não resolve aquilo. Você pode até falar, não, tá tudo bem. Mas se aquilo não foi bem resolvido, e resolvido não é você chegar e pedir perdão para a pessoa e a pessoa falar, eu não te perdoo. Então aí é problema da pessoa, mas você já fez a sua parte, você tem que estar em paz com Deus. Se você chegou diante da pessoa, pediu perdão, a pessoa não perdoou, então é ela com Deus. Agora você fica em paz porque você fez a sua parte, você resolveu aquele conflito. Aquele conflito não ficou mais sem estar resolvido. Pela sua parte, não. Agora, da pessoa, é ela com Deus. Mágoas, discussões, ressentimentos ocupam espaço dentro de nós. Exceção de ruído. Outra coisa que nos roubam a paz. Exceção de ruídos. Celular, redes sociais, opiniões, mensagem, comparação pode manter nossa mente constantemente agitada. Aí eu pergunto a você, o que você tem permitido entrar na sua mente que está roubando a sua paz? O quê? O que é que desses pontos que eu falei aqui, tentar resolver, tentar viver o amanhã antes da hora, conflitos não resolvidos, mágoas, discussões, ressentimentos, ocupar espaço entre ressentimentos, exceção de ruídos, né? Celular, redes sociais, mensagens, comparações. O que disso aqui
tem roubado sua paz, ou algo que talvez eu nem mencionei aqui. Aí um alerta que eu quero deixar para você. Quando não desenvolvemos a paz? Eu falei o que rouba a nossa paz. Agora o que a gente faz, o que acontece que a gente não consegue desenvolver a nossa paz? Quando ignoramos repetidamente a direção do Espírito Santo. Podemos começar a viver em um estado de constante o quê? Ansiedade. Quando o Espírito Santo fala, perdoa, faz isso, faz aquilo, e eu não ouço a voz do Espírito Santo, então aquilo vai criar em mim o quê? Ansiedade, irritação, medo, agitação, desconfiança, necessidade de controlar, conflitos. E o Espírito Santo pode dizer, o Espírito Santo hoje pode estar te dizendo hoje, pare de tentar controlar isso. O que você tem tentado controlar? O que? Você tem tentado controlar as ações, as coisas que o modo do seu esposo se comportar, da sua filha, da sua mãe, do seu pai, da sua irmã, da sua colega de trabalho? O que você tem tentado controlar? Pare. Não responda agora. Alguém fala alguma coisa pra você que você fica, eu vou responder, que eu não vou levar desaforo pra casa. O Espírito Santo fala, não responda, deixa. Mas você quer responder, você não quer levar desaforo pra casa. O Espírito Santo fala, perdoa. Você não vou perdoar, foi ela que errou, foi ele que errou, eu não vou pedir perdão. O Espírito Santo fala, descansa, Marta. Você tá correndo para um lado para o outro, mas você não tem tempo para ler a palavra. Você tem tempo para assistir séries, você tem tempo para ligar para papagaio, para não sei quem, para todo mundo, mas você não tem tempo para ler a palavra. Você não tem tempo para descansar. Você vai deitar tarde demais. Descansa. O Espírito Santo pode estar falando para você, confia. Aconteceu uma situação que você não estava esperando e o Espírito Santo estava falando, filha, confia. Não. Aí você começa a se agitar, Deus não está comigo, não, isso aqui vai acontecer isso. Aí você começa a ver aquilo da pior forma possível, faz uma tempestade no copo d'água, sendo que você só precisava confiar. O que o Espírito Santo tem te falado hoje que você está ignorando? E o problema é quando nós começamos a ignorar a voz do Espírito Santo, começamos a começamos a passar a viver sempre inquietas, porque você não consegue mais ouvir. Vai chegar um momento que o Espírito Santo vai calar. Poxa, eu não vou falar mais com ela, porque eu falo e ela não me ouve, então ele se cala. Então, não podemos pedir a paz de Deus quando insistimos em carregar aquilo que Ele já mandou largar. O Espírito Santo já mandou você largar isso. Mas então você não vai conseguir desenvolver a paz se você não obedece aquilo que o Espírito Santo já te falou. Se você quer desenvolver a paz, você precisa obedecer aquilo que você sabe que te faz mal. E agora vou falar o último ponto. Quais os benefícios que nós adquirimos, que nós temos quando nós desenvolvemos a paz? Quando a paz do Espírito cresce em nós, pensamos com mais clareza, reagimos com menos impulsividade, tomamos decisões melhores, dormimos com o coração mais leve, nossos relacionamentos ficam menos conflituosos, aprendemos a esperar sem desmoronar, confiamos mais em Deus. A paz não muda apenas o que sentimos, ela muda também como reagimos. E aí, um ponto que eu queria falar, que eu falei para você que o Espírito Santo tinha falado comigo, eu tava pensando, Senhor, como é que a gente desenvolve a paz, né? Eu falei aqui, mas eu queria, assim, algo que ele me revelasse, sabe? Eu botei pontos aqui que são formas realmente de desenvolver a paz. Mas eu falei assim, algo mais concreto, eu preciso de algo mais concreto para falar para elas o que. E aí o Espírito Santo me fez lembrar de quando eu recebi o Espírito Santo.
Quando eu recebi o Espírito Santo, eu recebi uma palavra. Quando eu recebi essa palavra, ela vai comigo até hoje. Toda vez que eu tô passando por um momento difícil, eu lembro daquela palavra que eu recebi quando eu recebi do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre mim, eu estava lendo a palavra e foi uma certeza tão grande que não tem como você ter dúvida. E aí eu estava refletindo essa semana toda, né, nisso, e eu realmente, quando eu olho que eu estou passando por qualquer momento, e o que me faz me manter na paz é justamente aquela palavra que eu tenho até hoje, eu carrego. E quando eu recebi o Espírito Santo foi em 2011. Em 2011, faz muito tempo já. E desde aquele dia até hoje, essa palavra tem me sustentado. É essa palavra que tem me dado força para não desistir. Quando eu tô passando por um deserto, por uma injustiça, eu lembro dessa palavra. Quantas vezes eu, passando por momentos difíceis, eu declarei essa palavra: Pai, tá escrito naquela palavra que o Senhor me falou. E aí, essa semana, refletindo, o Espírito Santo me confirmou mais ainda que quando Jesus, ele foi batizado pelo Espírito Santo, quando ele estava lá, se batizou na água, a pomba, né, veio por ele, que foi o Espírito Santo, que veio em forma de pomba, veio sobre ele. O que foi que ele escutou do céu? Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado, que está em Lucas 3:22. E aí eu falei, realmente, quando Jesus recebeu o Espírito Santo, ele também recebeu uma palavra. E eu creio que, assim como eu, né, Jesus, quando ele estava passando por todo o seu ministério, por injustiça, que falavam para ele que ele era filho do Deus Zebu, falaram para ele que ele não era filho de Deus, tantas coisas que falaram para Jesus, quanta injustiça ele passou. Mas eu tenho certeza que aquela palavra foi fundamental do início até o fim da jornada de Jesus. Tanto quando Jesus, ele recebeu o Espírito Santo, ele foi para o deserto, como foi que o diabo quis tentar primeiro ele? Se tu és filho de Deus. Então, o diabo, ele vai tentar roubar de você aquela palavra que Deus te deu. Eu não sei se você que está aqui, ouvindo essa mensagem hoje, já é batizado pelo Espírito Santo. Eu não sei se você, quando foi batizado pelo Espírito Santo, recebeu uma palavra, seja na hora ou seja depois. Mas seja qual for, a palavra que você recebeu, se apegue nessa palavra. Toda vez que você estiver passando por um momento difícil, que tentar roubar sua paz, se apega nessa palavra. O diabo já tentou sobrar na minha cabeça tantas coisas para me causar medo, para tirar minha paz, para me causar comparação. E eu lembro dessa palavra que ele me deu. E que palavra que você tem hoje para você se agarrar, que seja a sua âncora, né? Eu estudei PNL, né? E a gente estuda muito sobre a âncora, né? O que são âncoras? Né? Quando você tá lá no mar, que você coloca a âncora, né? Para que o navio não vá embora, então a âncora fica ali. Só que existem âncoras positivas e existem âncoras negativas, né? Foi quando eu estudei, fala, né, que, por exemplo, na sua infância, quando você escutou algo ruim dos seus pais ou da sua professora, algo, olha, você não é capaz, olha, você não presta pra nada, ou, nossa, você é tão burro, você não aprende isso. Aquilo são âncoras negativas que ficam na criança e ela vai crescendo, desenvolvendo e aquilo fica como uma trava na vida dela, ela não consegue ir pra frente. Porque por mais que ela queira ir, aquelas palavras ficam como a âncora nela e ela não consegue desenvolver. Né? Por isso que existe a PNL, que a gente consegue fazer uma ressignificação daquilo que transformar uma situação negativa, ressignificar e fazer que aquela pessoa tenha uma experiência
positiva em cima daquela negativa e ela consegue apagar aquilo e repor uma âncora positiva. É para isso que a gente consegue trabalhar com a PNL e é isso que às vezes eu tenho também trabalhado nas pessoas. Agora você, né? Agora você tem que ter, trazendo isso para a fé, que versículo hoje você vai falar, esse versículo vai ser minha âncora. Eu vou colocar esse versículo como uma âncora no meu coração, como uma âncora no meu pensamento, que quando o diabo vir dizer que eu não sou capaz, quando o diabo vir dizer que eu não presto, que eu sou burra, que eu não sou filha de Deus, que eu não presto para nada, que eu não sou capaz, o que eu vou pensar? Qual o versículo vai ser a minha âncora que eu vou lembrar e eu vou conseguir vencer? Como Jesus venceu. Qual é o versículo? Isso eu não posso falar para você. Isso é entre você e Deus. Assim como eu recebi a palavra, quando eu recebi o Espírito Santo, assim como Jesus recebeu a palavra, assim que o Espírito Santo desceu sobre ele, você tem uma palavra. E se você não recebeu ainda o Espírito Santo, peça. A palavra está escrito. Se o pai, se o filho pedir ao pai pão, o pai vai dar uma pedra? Não. Então, Deus como pai, se você pedir o Espírito Santo, ele não vai dar? Só que pra que você quer o Espírito Santo? Se você quiser o Espírito Santo só para dizer eu quero o Espírito Santo, porque eu quero, porque eu acho bonito. Então não espere. O Espírito Santo, ele se valoriza. Ele não vai entrar dentro de você sabendo que você não vai valorizar ele. Sabendo que você vai trocar ele por qualquer coisa. Por distrações desse mundo. O Espírito Santo sabe tudo. Então, você precisa hoje pensar. E se você também já recebeu o Espírito Santo e você fala, Betinha, eu já recebi o Espírito Santo, mas eu não lembro que eu recebi alguma palavra. Então peça. Senta hoje, sozinha no canto, no secreto com Deus e fala, Espírito Santo, qual palavra a partir de hoje vai ser a minha âncora? Para toda vez que eu estiver passando por uma situação que quiser arrancar a minha paz, que quiser falar que eu não sou filha de Deus, que seja o que for, que quiser me confundir, me manter ansiosa, sem valor, com baixa autoestima, eu vou lembrar desse versículo. Me dá um versículo. Qual? E ele vai te dar. E ele vai te dar. E quando ele te der, escreve esse versículo na tábua do seu coração. Que aí não tem como ninguém tirar. Não tem como ninguém tirar. E quantas vezes eu passei por injustiça e eu olhei para o alto e falei o versículo que ele me deu. E falei. E ele me livrou. Porque céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não vai passar. Então, se você quer ter essa paz, se você quer ter essa paz que só Jesus dá, você tem que se apegar na palavra. Você tem que confia numa palavra. Você vai ter muitos versículos, mas tenha um que você vai se apegar. Aquele que vai estar com você nos momentos mais difíceis da sua vida. E ele também teve nos momentos mais felizes da minha vida. Porque quando aconteceu coisas boas na minha vida, esse versículo tinha coisas também boas. E eu lembrava desse versículo. E eu lembro desse versículo. E eu creio que você está escutando agora e você já tem um versículo aí que você está pensando. Esse versículo aí. Escreve ele no caderno, lê ele na Bíblia, lê várias vezes. Quantas vezes, desde 2011 até hoje, 2026, eu abro minha Bíblia, leio esse versículo. Porque por mais que ele está na tábua do meu coração, ele já está na minha mente, eu medito nele. Ele tem me sustentado. Porque eu creio que eu creio na palavra de Deus, eu fiz desse versículo realmente a minha âncora. E eu espero que você esteja fazendo essa âncora hoje também.
E para terminar, eu quero passar um desafio prático da semana. Durante essa semana, o que você vai fazer? Você vai identificar o que mais tem roubado sua paz. O quê? As redes sociais. Ai, aquele meu vizinho rouba minha paz. Ai, as notícias. Eu fico ouvindo as notícias. Ai, meu Deus, eu fico tão nervosa, ansiosa. Ai, toda vez que eu ligo para aquela pessoa, aquela pessoa só fala de problema, aquela pessoa só reclama. Ai, o que rouba minha paz é eu ficar desejando a vida dos outros, me comparando. O que rouba sua paz? Você precisa identificar. Porque se você não identificar, você não sabe o que rouba sua paz, como é que você vai desenvolver a paz? Você primeiro precisa identificar o que tem roubado sua paz. Depois que você identificar o que tem roubado sua paz, toda vez que a preocupação vier, transforme em oração e pense no versículo que vai ser a âncora para sua paz. Então eu tô preocupado, eu tô com medo, eu tô nisso, tô naquilo. Pensa nisso. Pensa nesse versículo. E aí depois você pergunta antes de reagir. Eu preciso resolver isso agora ou eu posso esperar? Eu preciso resolver isso agora ou eu posso entregar e esperar? Poxa, eu vou assistindo notícias. Poxa, eu preciso realmente assistir essas notícias ruins agora? Ai, me deu vontade de entrar nas redes sociais. Poxa, eu preciso entrar nas redes sociais agora pra quê? Ah, eu vou ligar para aquela pessoa. Poxa, mas eu já não tô num momento bom hoje. E eu ainda vou ligar para aquela pessoa que só fala problemas tão negativa. Vou ligar mesmo para ela? Então, você precisa perguntar antes de reagir. E quarto, diminua um pouco o ruído. Separe alguns minutos do dia sem celular, sem redes sociais e sem distrações, apenas para estar em silêncio diante de Deus. Eu faço muito esse exercício quando eu estou colocando a minha filha para dormir, né? Às vezes eu pego no celular para anotar, às vezes eu fico olhando coisa, mas sabe quando vem o Espírito Santo fala, agora larga o celular, eu largo e fico olhando pro ar. Eu fico pensando. Aí às vezes eu falo, Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim? O que eu tenho que fazer? Sabe, então, tenha mais momentos a sós. Ah, Betinha, não, mas eu não tenho tempo, não. A minha vida é muito corrida. Não é possível que você não tenha um momento que pare. Até se você estiver no banheiro fazendo o número 2, você pode ficar lá pensando. Ai, Betinha, mas eu vou pensar em Deus na hora que eu tô fazendo lá a necessidade. Se é um momento que você tem paz, que então que seja esse momento. Então pare de arrumar desculpa, dizer que você não tem tempo para buscar Deus, para parar um momento no dia e ficar em silêncio para ouvir Ele. Não espere ouvir do Espírito Santo você estando nas redes sociais, estando em fofoca. Só que às vezes a gente quer as coisas muito mastigadas, a gente só quer ouvir de Deus através das outras pessoas. Assistir um podcast é mais fácil. Ver um vídeo no Instagram, no TikTok, no YouTube, uma pregação, um podcast, é muito mais fácil. Agora eu gastar tempo, sentar com a minha Bíblia e ficar ali tentando entender o que o Espírito Santo quer, isso exige sacrifício, isso exige esforço. E aí você quer tudo com mais facilidade. Eu já fui para a igreja, pronto. Hoje eu já fiz minha parte. Eu fui para a igreja e pronto. Não. Se você realmente quer ouvir o Espírito Santo, se você realmente quer ser liderada pelo Espírito Santo, se você realmente quer mais de Deus, então você precisa conhecer Ele mais. E quando é que eu conheço mais uma pessoa? Quanto mais eu passo tempo com aquela pessoa. Olha, eu passo tanto tempo com meu esposo que ele sempre fala... Eu conheço você com a palma da minha mão. Por quê? Porque a gente passa tempo junto.
E às vezes, só de eu estar pensando assim, às vezes eu tô assim, ele fala, eu já sei o que você tá pensando. Por quê? Porque a gente convive muito tempo, a gente tá sempre junto, então é mais fácil um conhecer o outro. E assim não é a mesma coisa com Deus. Eu preciso ler a palavra, eu preciso entender como é que Deus agia, o que agradava a Ele, o que desagradava, o que entristecia Ele, o que alegrava Ele. Tá tudo na palavra. Só que eu não quero gastar tempo lendo a palavra, prefiro pegar algo pronto. Então você vai ter algo. Claro que Deus pode falar com a gente através de um podcast, através do YouTube, através daquilo que eu tô falando para você. Sim, mas você precisa ter os seus momentos a sós, você e Ele. Ir pro secreto. Fecha a porta do seu quarto. Eu não tenho quarto, vai pro banheiro. Também a gente não tem que ficar assim, tapada não. Mas, Betinha, mas aqui na minha casa eu só tenho um quarto. O quarto já dá pra sala, já dá pro banheiro. É só um quarto. E eu já moro com mais uma pessoa. Como é que eu vou fechar a porta do meu quarto? Então fecha a porta do seu banheiro. Eu acordo de madrugada muitas vezes. Agora eu tenho feito menos por causa da Helena, porque eu aproveito quando ela dorme, por exemplo, quando ela acorda só uma vez para mamar, então eu consigo dormir a noite bem melhor e aí eu acordo mais cedo para meditar mais tempo na palavra. E o propósito que eu também estou fazendo de ler o devocional do livro, então eu acordo mais cedo, porque quando tá todo mundo dormindo, eu consigo meditar muito melhor na palavra. Agora você não quer acordar uns minutinhos mais cedo para ler a palavra? Não, eu vou ler à noite, mas aí quando chega a noite você tá cansada. Então até quando você vai dar desculpa para você se entregar mais para Deus, para você querer conhecer mais Ele? Quando você vai parar de dar desculpas? A gente tem que parar de culpar as pessoas, de achar desculpas para aquilo que a gente sabe que a gente é capaz de fazer. Porque quando a gente quer realmente alguma coisa, a gente faz aquilo. A gente faz, por quê? Porque eu quero muito aquilo. Então, se você não tá se esforçando para ler a palavra, é porque você então não quer mesmo. Quantas vezes ali ó, minha filha dormindo no meu colo, eu tô lendo o propósito, aí eu pego o livro, tá aqui no meu tablet, então aqui ó, ela dormindo e eu tô lendo o livro aqui ó, no tablet. Por quê? Porque eu quero. Por quê? Porque é o momento que eu tenho ali para ler, que ela dorme às vezes 2, 3 horas no meu colo, então é o momento que eu tenho para ler, então eu vou ler. Por quê? Porque eu não vou parar de dar desculpa. Porque eu escolho, é uma decisão. Ou eu fico ali 3 horas rodando o feed do Instagram, olhando besteira, ou eu vou assistir algo que vai edificar o meu espírito. Então a gente tem que parar de ficar dando desculpa para aquilo que a nossa carne quer. Na verdade, a gente dá desculpa não é porque porque a gente sabe o que a gente tem que fazer. Agora a nossa carne grita. E aí a nossa carne está ali falando e o nosso espírito está falando. Mas aquele que vai vencer é aquele que você mais alimenta. É ponto final. Então, o que você tem alimentado mais? O seu espírito ou a sua carne? Aquele que você mais alimenta é aquele que está ganhando na sua vida. É aquele que está sobressaindo na sua vida. Então, você para e pensa hoje. O que eu tenho alimentado mais? A minha carne ou o meu espírito? E se você for sincera com você, você vai saber. Porque Deus fala que nós devemos nos examinar nós mesmos. Deus não fala, examine seu irmão, por mais que a gente às vezes quer, né, falar do outro, mas eu tenho que me examinar. E às vezes, quando eu tô quando eu tô com minha filha, às vezes eu pego o celular, eu vou entrar aqui no Instagram rapidinho só para ver o story ou ver aquilo. Aí o Espírito Santo já dá um alerta, já tá há muito tempo. Quando vem aquele alerta, eu já saio. E às vezes eu nem entro, porque eu falo assim, se eu entrar eu vou ficar vendo muita coisa. Pronto, eu já nem entro. Aí eu já vou direto ler o livro e nem entro.
Porque eu sei, eu me conheço. Se eu começar a rodar o feed, a ver história, vou começar e pronto. Aí quando eu vou ver, já vi o que já fiquei ali, vi coisa que é pecado. Não é nem coisa que é pecado, mas são coisas que não vai alimentar meu espírito, são coisas que não vai me fazer conhecer mais a Deus, são coisas que não vai criar em mim maturidade, não vai aumentar minha fé, não vai gerar em mim os frutos do Espírito Santo, não vai confrontar o meu eu. Então, para que eu vou perder tempo? Então, diminua um pouco o ruído. E agora, para terminar, a paz começa quando eu paro de tentar ocupar o lugar de Deus e aprendo a confiar que Ele continua cuidando daquilo que eu não consigo controlar. O que você precisa entregar hoje para voltar a experimentar a paz que Deus quer produzir dentro de você? O que você precisa entregar hoje a Deus? Então entregue, porque só assim você vai conseguir desenvolver essa paz. E não esqueça do versículo que vai ficar como a âncora na sua vida. Jesus teve a âncora. Jesus teve vários. Mas aquele que ele ouviu, assim que ele foi batizado, foi com ele até o final, até a cruz. Então é isso. E você que esse vídeo te ajudou, essa mensagem te ajudou, não deixa de deixar seu comentário, não deixa de dar seu like, manda para alguém que você sabe que essa pessoa precisa de paz hoje, ela tá vivendo situações e ela não tem paz. Porque se a gente sabe algo, é como assim, né? Se eu sei o antídoto para a cura do câncer e eu escondo, não vou estar pecando? Se eu sei a cura para algo e não faço, se eu posso fazer o bem para uma pessoa e não faço, aquilo eu estou pecando. Então, se você conhece alguém que hoje precisa de paz, manda isso para essa pessoa, manda esse vídeo para essa pessoa, para que ela venha desenvolver a paz. Tá bom? Então, fica com Deus e a próxima semana nós vamos estudar o próximo fruto. Então, fica com Deus e até quarta-feira. Deus te abençoe.